Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo ao vídeo. Namastê, Hare Krishna. Muito bem, então vamos dar sequência aqui com o estudo que nós estamos fazendo do texto, né, conhecido como o Bhagavad Gita, ou a canção Gita, conforme você desejar. Nós vamos então continuar do que nós estamos analisando ou estudando. Nós estamos na página 21, não é? Do Bhagavad Gita como ele é. Nós estamos estudando a introdução. Eu vou cantar e a gente vai então dar sequência. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjanan Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Prabhupada 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 Prabhupada. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Srila Gurudeva Ki Jai, Gauranga Premanandi Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Então vamos prosseguir aqui com a interpretação. Na verdade, continuar a leitura da introdução. Então vamos lá, nós paramos no último momento, né, para todos os... a menos que a pessoa desperte para esta posição de questionar seu sofrimento, a menos que ela compreenda que não quer sofrer, mas sim dar uma solução para todos os sofrimentos, então a pessoa não deve ser considerada um ser humano perfeito. Nós falamos, sobre isso daí no último vídeo, explicando, quais seriam as condições mediante as quais nós poderíamos definir um ser humano perfeito. Um ser humano perfeito é aquele que alcança, a plataforma
de utilizar a sua inteligência da forma mais produtiva e objetiva possível, que é justamente quando a pessoa entende que viver sob as condições da vida decadente não é favorável, né? Então, quando a pessoa chega ao ponto de entender que é desfavorável ter um corpo humano, aí então ela está começando a utilizar a inteligência humana da sua forma mais perfeita, né? Desfavorável. Primeiro é preciso alcançar, não é, um corpo humano, o que é muito raro. Depois que se alcança o corpo humano, deve-se entender que é desfavorável ter um corpo humano. E aí então almejar, não é, transcender e libertar-se do ciclo do samsara, que é o nascimento e morte, porque esse samsara ele é característico dos corpos que decaem, não é, que são os corpos de carbono, como os seres humanos, por exemplo. Muito bem. O homem começa quando esse tipo de indagação desperta na mente, né? O homem no sentido de que o ser, né, amadurecido, né, assim, o ser consciente, né, amadurecido. E aí, evidentemente que toda a semântica utilizada, ela tem uma metodologia predominantemente masculina, né, para generalizar o contexto, né? Quando se fala do homem, evidentemente que está se referindo, né, ao ser em si, não especificamente ao homem no seu sentido mais comum do termo, né? Bom, né, o humano, aliás, o humano, né, na verdade eu aqui, né, mencionei o homem, mas é o humano. O humano começa esse tipo de indagação quando esse tipo de indagação desperta na mente, né, o princípio humano, né? No Brahma Sutra, esta indagação é chamada Brahma Jignasya, Brahma Jignasya, ou Brahma Jignasa. Toda a atividade do ser humano deve ser considerada um fracasso se ele não indaga sobre a natureza do absoluto. Por isso, aqueles que começam a perguntar por que sofrem, ou de onde vieram e onde irão depois da morte, são estudantes adequados para entender o Bhagavad Gita. O estudante sincero deve também ter um firme respeito pela Suprema Personalidade de Deus. Arjuna era um estudante assim. O Senhor Krishna descende especificamente para restabelecer o verdadeiro propósito da vida humana. Aliás, o verdadeiro propósito da vida, quando o homem se esquece desse propósito. Mesmo assim, dentre muitos e muitos seres humanos que despertam, pode haver um que realmente penetre no espírito da compreensão de sua posição. E para ele se fala este Bhagavad Gita. Realmente todos nós somos perseguidos pelo tigre da necessidade, mas o Senhor é muito misericordioso para com as entidades vivas, especialmente com os seres humanos. Para este fim, ele falou este Bhagavad Gita, fazendo de seu amigo Arjuna seu estudante. Sendo um associado do Senhor Krishna, Arjuna estava além de toda a ignorância, mas Arjuna foi posto em ignorância no campo de batalha de Kurukshetra, apenas para inquirir do Senhor Krishna sobre os problemas da vida, de forma que o Senhor pudesse explicá-los para o benefício das gerações futuras de seres humanos e traçar assim o plano da vida. Então, o homem poderia agir de acordo e aperfeiçoar a missão da vida humana. O tema do Bhagavad Gita vincula a compreensão de 5 verdades básicas. Em primeiro lugar, a ciência de Deus é explicada. E depois, a posição constitucional das entidades vivas, conhecidas como jivas. Há o Ishvara, que significa o controlador, e há as jivas, as entidades vivas que são controladas. Se uma entidade viva diz que não é controlada, mas que é livre, então ela é insana. O ser vivo é controlado em todos os aspectos, pelo menos em sua vida condicionada. Assim, no Bhagavad Gita, o tema
trata do Ishvara, o controlador supremo, e dos Jivas, as entidades vivas controladas. Prakriti, a natureza material, o tempo, que é a duração da existência de todo o universo, ou a manifestação da natureza material, o karma, atividade, são também discutidos. A manifestação cósmica é cheia de diferentes atividades. Todas as entidades vivas se ocupam em diferentes atividades. Do Bhagavad Gita, temos que aprender que é Deus, que são as entidades vivas, que é a Prakriti, que é a manifestação cósmica e como ela é controlada pelo tempo e quais são as atividades das entidades vivas. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento. Ao mestre espiritual eu ofereço minhas respeitosas reverências. Vam Chakal Pataru Bhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Pachitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminichi Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadesha Tarine. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Muito bem, então eu vou tecer alguns comentários. Veja bem, o Bhagavad Gita, ele é um livro, né, o compêndio do conhecimento exposto aqui no Bhagavad Gita. Ele não é um conhecimento destinado para todos. Assim, realmente, o sentimento de compaixão que um devoto puro desenvolve é no sentido de que ele gostaria de que todas as almas, todas as entidades vivas tivessem acesso ao Bhagavad Gita. Então, ele faz o máximo de esforço possível para que esse conhecimento chegue até as pessoas que não o têm. Isso é devido ao estado de compaixão que o devoto puro, que é o representante de Krishna, tem pelas entidades vivas condicionadas, as almas condicionadas. Todavia, sendo observadores pragmáticos e, partindo de um princípio de observação, de uma observação, vamos dizer, crua, ou nua e crua, da realidade, que existe uma diferença entre o sentimento de compaixão que um Mahabhagavata, que um Prema Bhakta, que é um devoto pleno de compaixão e de amor, ele tem, não é, em relação às entidades vivas. Existe uma diferença entre o que ele sente, o desejo que ele tem em relação às entidades vivas e a realidade como ela se apresenta do ponto de vista da situação das entidades vivas condicionadas de um modo geral, né? É como um professor na sala de aula. Ele gostaria que todos os seus alunos, todos os seus estudantes assimilassem o conteúdo do que está sendo ensinado e que fossem muito bem nos exames. Esse é o sentimento, né, de um professor nato, de um professor, de alguém que está ensinando, né, do mestre. Da mesma forma, a mãe, não é? Ela, quando ela tem o bebê, ela olha para os bebês, não é? Vamos supor que ela tem 3 filhos. Ela imagina um futuro brilhante para esses 3 filhos. Ela imagina eles formados, bem-sucedidos, bem casados, felizes, saudáveis, divertindo-se e aprendendo e sendo produtivos com a sociedade humana e tendo netinhos. Então, essa é a visão a partir do coração natural da mãe. Porém, a realidade às vezes se mostra diferente daquilo que foi criado, né, da expectativa que foi criada. Por isso, nós temos que levar em consideração a capacidade real que as entidades vivas têm de assimilar o conteúdo desse conhecimento, né? Ele é um conhecimento
que ele requer uma certa disponibilidade intelectual para se assimilar o conteúdo dele. É muito comum que as pessoas não consigam acompanhar a investigação do Bhagavad Gita. Isso se deve ao fato de que esse conteúdo não é para todos, não é? Todos são bem-vindos, ele é aberto para todos, mas de fato não é que todos alcançam realmente o sentido objetivo ou o sentido fundamental do conhecimento que é passado através do Bhagavad Gita. O próprio Sri Krishna, ou como o Prabhupada mencionou aqui, não é, que muitos, não muitas pessoas, não procuram, dentre muitos seres humanos que despertam, olha só, o Senhor Krishna descende especificamente para restabelecer o verdadeiro propósito da vida, quando o homem se esquece desse propósito. Mesmo assim, dentre muitos seres humanos que despertam, pode haver um que realmente penetre no espírito da compreensão de sua posição, e para ele se fala este Bhagavad Gita. Tá? Então, assim, muitas entidades vivas, imagine o processo da fecundação. Eu costumo dar essa metáfora porque ela bem reflete a situação da realidade. Imagina que de 400 milhões de espermatozoides estão indo na direção de um óvulo. Ou às vezes, quando a mulher é fértil, tem 2 ou 3 óvulos ali à disposição. E dessas entidades vivas vai fecundar o óvulo e aí vai então ser construído o corpo para que essa alma possa desenvolver-se. Então, da mesma forma, as entidades viventes, elas estão todas numa corrida. Elas não sabem exatamente para onde elas estão indo. Se nós perguntamos, Senhor, Senhora, para onde você está indo? Isso eu não sei, meu filho. Eu sei que eu tenho que ir, progredir, evoluir. De onde você veio? Também não sabemos. Para onde você vai? Também não sabemos, tão pouco sabemos. Estamos indo. Então, eles estão indo para uma direção intuitivamente, sem saber exatamente como chegar nesse ponto, de forma mais produtiva possível. Então, eles têm a intuição de que eles estão indo para a evolução, mas a ideia de evolução não está muito clara na cabeça da maioria, da grande maioria das entidades vivas. Só se fala em termos de evolução, que nós temos que evoluir, mas não está muito claro o que significa evoluir caso acontecesse, vamos dizer que aconteça, e a pessoa evolua realmente, Vamos supor que eu queira evoluir, eu estou evoluindo, estou buscando a evolução, mas vai que acontece de verdade e eu evolua. Então, qual seria a consequência disso? Como eu pensaria, como eu agiria e como eu me comportaria, qual seria a minha forma de ver o mundo caso eu já tivesse evoluído. Então, esse exercício de projeção daquilo que é a evolução deve ser feito para que você tenha uma ideia clara para onde, ou o que nós temos que, desenvolver para que nós possamos ser considerados humanos, ou seja, pessoas que alcançaram, alcançaram o conteúdo, que está disponível dentro daquele compêndio de conhecimentos possíveis de serem adquiridos para os chamados humanos, que no caso é a nossa situação. É dito que se você sabe o que você está procurando, então vai ficar mais fácil de encontrar o objeto que você está procurando. Caso você não tenha noção daquilo que você está procurando, então você pode se esbarrar no objeto que você está procurando e não reconhecê-lo. E isso vai fazer com que a sua busca se retarde, se prolongue. Isso vai fazer com que a sua busca se torne redundante, cansativa e até muitas vezes enfadonha e entediante, justamente pelo fato de você não saber o que você está procurando. É importante entender qual é o objetivo,
que é a nossa busca, né, a nossa evolução. E o Bhagavad Gita, ele é um compêndio de conhecimento destinado para esse tipo específico de ser humano, tá? Aqueles que, de fato, querem progredir, querem se tornar pessoas autorrealizadas, devem aprender o Bhagavad Gita com alguém que tenha conhecimento, no mínimo que tenha um conhecimento um pouco acima do conhecimento que ele tem, né? Deve-se aprender o Bhagavad Gita através de um guia, de alguém que já tenha algum conhecimento do conteúdo do Bhagavad Gita, para que assim as especulações mentais sejam minimizadas ao máximo possível. A especulação mental é diferente de especulação filosófica. Especulação filosófica é bem-vindo. Especulação mental é que às vezes é improdutivo. A especulação filosófica se deve ao fato de a pessoa procurar entender o tema e conjecturar possibilidades de compreensão daquele assunto que foi oferecido ali. Então a inteligência está sendo sacrificada no fogo do sacrifício védico, que é tentar compreender as escrituras e as palavras da própria Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan Sri Krishna. E quando a nossa inteligência ela é colocada para aproximar-se do Supremo, então a nossa inteligência se ilumina. Não é? É como, por exemplo, se você pega Vamos imaginar que aqui nós temos, né, uma bola de ferro, né, e aqui nós temos fogo. Então, se nós aproximamos a bola de ferro no fogo e nós mantemos essa bola de ferro por um longo tempo próximo ao fogo, ou até mesmo dentro do fogo, então qual é o resultado final? A bola de ferro, que é fria, é dura e é escura, vai se tornar incandescente, flexível e extremamente quente. Então, o ferro vai adquirir as qualidades do fogo, porque o fogo tem um poder de influência maior sobre o ferro do que o ferro tem sobre o fogo, né? Então, isso significa que na medida em que nós aproximamos ou tentamos aproximar a nossa inteligência da inteligência do Supremo, então a nossa inteligência acaba ficando influenciada pela inteligência do Supremo, acaba se harmonizando com a inteligência do Supremo. E essa inteligência harmonizada com o Senhor Supremo se chama o monismo, ou no sentido da unidade, da união com o absoluto. Então, quando se fala na união com Deus, unir-se a Deus, fundir-se a Deus, não necessariamente significa perder a identidade individual, mas significa perder o ego, ou o falso ego, que é aquele que é semelhante a um ferro, não é? Então, quando esse falso ego, essa falsa identidade individual é de fato eliminada, não significa necessariamente que a identidade real é eliminada, não é? Não é bem assim. A identidade espiritual é eterna, assim como Deus, a Suprema Personalidade de Deus, é um princípio eterno, e como nós somos partes de Deus, portanto, também nós somos um princípio eterno. E como nós podemos ver que em nós possui a característica do estado de consciência individual, então essa característica, essa peculiaridade, essa particularidade, que é uma das características da nossa existência, encontra-se também na fonte original de onde nós somos consequências. Ou seja, é uma lei científica que o efeito traz em si as características que podem ser observadas na causa, não é? Se numa gota do mar nós podemos obter sal, é porque possivelmente no mar nós também obteremos sal, não é? E se numa entidade viva particular individual nós podemos perceber o estado de consciência de individualidade e de preservação dessa individualidade, esse efeito pode ser entendido como sendo um efeito que pode ser encontrado na causa original. Portanto, nós estamos falando de um princípio consciente, de um ser individual, com consciência individual, com capacidades individuais, porém com
uma grandeza maior do que a sua particularidade, que é a entidade viva, a centelha. Então, quando a alma, não é, depois de passar aí por muitos e muitos nascimentos e mortes, ela vai se sentir um pouco desgastada com essa experiência traumatizante. Por quê? Como a alma é um princípio eterno, nós nos apegamos às coisas com a intenção ou com a esperança, a expectativa de que aquilo seja eterno, de que aquilo esteja ali, seja permanente, não é? Mas as coisas não são permanentes, né? As coisas não são fixas, elas são dentro da tridimensão, elas são todas em movimentos bastante rápidos e elas mudam e se transformam constantemente, está tudo em movimento, né? Então, no final das contas, esse estado de movimento contínuo, vai levar o corpo, que é o nosso apego principal, à sua deterioração, né? E essa deterioração, essa decantação do corpo, essa dissolução do corpo, é um grande trauma para a alma que leva consigo a intuição de eternidade. Então ela quer manter tudo, ela quer, assim, a mãe quer os filhinhos para sempre, o empresário quer a sua empresa para sempre, a amante quer o amado para sempre, o amado quer a amante para sempre. Então, não as coisas que duram, não é? Tem aquela propaganda da pilha Duracell, né? Que dura. Portanto, você pode comprar porque essa é a melhor. Por quê? Porque essa dura. Então, as coisas que duram, né? Nós costumamos querer comprar coisas, adquirir produtos que sejam consistentes, sejam permanentes, né? Quando você vai numa loja de departamentos adquirir um equipamento celular, você não vai com a esperança de comprar um equipamento que você, no próximo mês, você terá que jogar fora, uma coisa descartável. Não, você quer um equipamento que dure, né? Por quê? Porque nós valorizamos, nós queremos coisas contínuas, nós não queremos coisas que se dissolvam. E essa inteligência de buscar coisas que durem, coisas de boa qualidade, deve ser aplicada em termos da qualidade da nossa existência. Então nós temos que desejar ter um corpo permanente, porque com o corpo permanente as relações satélites serão relações permanentes. E evidentemente que nós queremos um corpo nas condições que favoreçam para a nossa felicidade plena. Também não basta, né, ter um corpo, se bem que um corpo permanente normalmente já estamos falando de um nível de existência em que as equações básicas foram realizadas, então não há mais aí egoísmos, violência, ignorância e decrepitude. Então nós já estamos falando de corpos belos, num ambiente saudável e completamente seguro e feliz, né? Nós estamos falando dessa característica. Então esse Bhagavad Gita, o conhecimento dele, ele está destinado a esse tipo de ser humano, ao ser humano que depois de ter passado por muitas e muitas experiências frustrantes, em que as expectativas de eternidade dele se demonstram um fracasso, como está sendo colocado aqui, depois de ter experimentado muitos fracassos, a alma então chega à seguinte conclusão: é desfavorável essa situação, que é uma situação decadente, é desfavorável, isso produz sofrimento. Por que eu tenho que vivenciar essa experiência de sofrimento? Não é? Então eu estou aqui e eu não gostaria de ver as pessoas que eu amo indo embora, mas eu terei que passar por essa experiência, eu próprio terei que ir e deixarei outros em estado de sofrimento, outros sofrerão porque eu terei que ir. Então, assim, esse estado de sofrimento é um estado desfavorável. Então, por que nós temos que passar por isso? Daí é onde entra o contexto do Bhagavad Gita. O ser, a alma, passa por essas condições apenas enquanto ela não tem conhecimento objetivo do sentido da existência. Uma vez adquirido esse conhecimento, uma vez adquirido o entendimento do porquê, da motivação de tudo isso, então ela pode fechar o curso, fechar a equação e pode então assumir num nível superior
a existência. Então ela pode subir de nível e não precisa mais vivenciar essa experiência relativa que se produz sofrimento. Tá? Então o Bhagavad Gita é como se fosse o equivalente de uma tese de curso. Né? Quem já teve essa experiência, né? Quem já concluiu o curso universitário, sabe que em determinado momento é preciso de produzir uma tese final, né? Que é um chamado TCC, né? A tese final do curso. E o aluno então deve demonstrar aquilo que ele compreendeu durante o curso e como é que ele será útil socialmente falando, como consequência de tudo aquilo que ele aprendeu. Então ele tem que demonstrar isso, ele tem que dar uma prova de que ele é capaz de explicar o que ele entendeu. Então, nesse momento, o aluno ele precisa de um orientador. Esse orientador vai orientar, não é o aluno, para que ele monte a sua conclusão de curso. Então, os orientadores são necessários. Não é? Quando a pessoa chega ao ponto de entender, bom, realmente é desfavorável o processo de nascer e morrer constantemente. É desfavorável viver num ambiente onde existe muita violência e existe muita ignorância. É desfavorável. Isso não é favorável. Ótimo. Então, qual seria a solução para fechar essa equação, para finalizar esses problemas, essas ansiedades da vida? Então, nesse momento, essa pessoa deve aproximar-se, não é, de um guru, um mestre, e deve fazer perguntas inteligentes, perguntas submissas, perguntas relevantes para o mestre, no sentido de que ele deve fazer essas perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é Deus? Por que essa natureza material foi criada? O que é o tempo? Por que nós estamos inseridas nesse contexto? Como é o que Prabhupada está mencionando aqui, os 5 temas do Bhagavad Gita, que é o tema do Bhagavad Gita, não é? Quais são os 5 temas? Nós temos aí, em primeiro lugar, a ciência de Deus é explicada, não é? A ciência de Deus. E depois a posição constitucional das entidades vivas. Né? Há o Ishvara, que significa o controlador, e há as controladas, mas que é livre. Né? Aliás, as entidades vivas que são controladas. O ser vivo é controlado, não é? O ser vivo é controlado em todos os aspectos, pelo menos em sua vida condicionada. Assim, no Bhagavad Gita, o tema trata do Ishvara, né? Que é o controlador supremo, ok? Das jivas, que são as almas condicionadas. Depois, trata da Prakriti, que é a natureza material. O tempo, que é a duração da existência do mundo, do universo e da natureza material, e do karma, que são atividades que são também discutidas no assunto. Então são 5 os temas que são tratados no Bhagavad Gita. O tema Deus, o que é Deus, quem é Deus, as entidades vivas, o que é a entidade viva, o que é a alma, a natureza material, o que é a natureza material, porque ela foi gerada, né? Depois, o karma, não é? Ali está. O Ishvara, a Jiva, a Prakriti, não é? A natureza material e o karma. Aliás, o tempo e o karma. Então, são esses os 5 fatores que geram uma ação, né? E esses assuntos são os assuntos que levarão o pesquisador sério, né? Porque não basta ser sincero, como nós falamos nos outros comentários anteriores, para que funcione essa relação de investigação do tema transcendental do Bhagavad Gita, não basta que a pessoa seja sincera apenas. Ela tem que ser séria, realmente ela tem que ser um investigador. Ela tem que colocar a inteligência para funcionar. Não tem problema se a pessoa não tiver um nível intelectual muito refinado, mas se ela se acostuma a ler o Bhagavad Gita e a se esforçar, como o próprio Krishna diz, Krishna vai dar a inteligência para que ela possa compreendê-lo.
Então, quando se fala de inteligência, não se está falando aqui de uma capacidade de articulação dos meios de comunicação intelectuais, né? Se está falando aqui de um interesse que desperta na entidade viva de compreender o Supremo. Isso é inteligência. Então, se a pessoa tem essa inteligência, ela está no nível de perfeição da inteligência. Agora, a pessoa que tem uma habilidade intelectual móvel, mas não chegou ao ponto de questionar a importância do processo da evolução e não despertou em si o interesse pela autorrealização e eliminar assim o ciclo de nascimentos e mortes, essa pessoa ela não é aceita como inteligente entre os sábios. Os sábios não veem essa pessoa como de fato inteligente. Na verdade, os sábios veem essa pessoa como nécia ou ignorante. Esse aqui é o fato, né? E para finalizar aqui, em relação a isso, está dito, né, nós vamos ver logo mais à frente, que aquilo que é a noite, né, para as pessoas comuns, é a hora de despertar para uma pessoa consciente. E aquilo que é a hora de despertar para as almas comuns, condicionadas, é noite para um sábio introspectivo. Então, o conceito de inteligência do ponto de vista da sabedoria védica não está relacionada à capacidade de articulação intelectual. Então, essa capacidade de articulação e de flexibilidade intelectual, ela é favorável para o processo do autoconhecimento, mas ela não é determinante, justamente pelo fato de que a inteligência se deve ao interesse profundo que o ser tem de compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, e não pela capacidade que ela tem de falar, não é, sobre diferentes assuntos que são irrelevantes e que não finalizam a equação do sentido da existência. Portanto, agora sim, finalizando, o Ishvara, que significa o controlador supremo, a entidade viva, que são as partes fragmentárias do Senhor Supremo, a Prakriti, não é? Que é a natureza material, o tempo, que é o fenômeno onde se manifesta toda a criação, e o karma, que são pode-se dizer que é a terapia, né? Funcional, aplicada sobre as entidades vivas como um método pedagógico que levará essa entidade viva à saturação da ignorância e à necessidade da busca de iluminação e autoconhecimento. Então, quando a entidade viva chega nesse ponto, aí está disponível o conhecimento do Bhagavad Gita. É como uma mulher grávida, né? Quando ela está prestes a ter o bebê, o médico estará à disposição, a parteira, né, estará à disposição. E o guru é justamente o médico, não é? O obstetra, é a parteira que vai então ajudar você a parir, digamos aí, essa devoção, o amor puro pelo Senhor Supremo. Ok? Muito bem, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Nós continuamos então na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.